Jean, e pra ti, o que é Conexão Viela Norte? Eu acho que a Conexão Viela Norte, essa parceria, essa união, esse movimento de experimento de ritmos sonoros que a gente vivencia, né, dentro desse contexto que engloba o coco, o rap, a cultura popular e essa cultura que está enraizado dentro das periferias, aonde a gente resgata, onde a gente fortalece e aonde a gente cria, tem resultados maravilhosos também. De drogas do sertão até crime urbano, genocídio indígena, seringas, sangue preto na quebra, segue sem dano, peço força pra meus ancestrais. Foi de borracha pra seringueiro, hoje asfalto verde só pra fazendeiro, área protegida não pra madeiro, verdadeiro dono vive em cativeiro, lá Benepoc, lá Tex, na presença amazônica, ontem casarão, hoje triplex, percebo tua base econômica. Então, gente, eu também tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu queria saber qual a relação da arte e da música no território e na comunidade em que a gente vive, que vocês vivem. Então, para mim, eu tenho a ideia de território como o local onde eu me sinto em casa, onde eu me sinto fortalecida, assim, né? E quando eu começo a me entender enquanto fazedora de cultura, né, enquanto mulher de teatro, essa mulher da palhaçaria, eu começo também a querer levar isso para minha comunidade e como fazer que essa arte chegue nessa galera, né? Como democratizar esse acesso à arte e fazer com que ela seja acessível para tanto na nossa comunidade, não só dentro, né, da nossa bolha artística, mas também para além disso. O que tem para além disso? Eu vejo que essa relação, né, da arte e educação com a comunidade, né, ela faz com que a gente consiga falar sobre diversos temas, né? E aí que a gente vê que a relação da música e da arte com a comunidade, com o território que a gente vive, é uma relação de resistência. Essa terra tem sangue nosso, herança de bisavós. Mandinga antiga como as voltas do mundo. Rezei pras entidades nos livrarem do luto. Luto pros meus serem enaltecidos. Birimbau, atabaque, beats deixam meu povo livre. Querem parar os tambores, transformam rios em canais. Seguindo seus projetos racistas estruturais. Navalha corta é capoeira, ancestralidade. Norte do mapa, resistência preta originária. No vai e vem dessas vielas que acabam em beira de rio. No reencontro pra lendo agora, voltou a lembrar que sentiu. Quem me dera correr sem me preocupar. Quem me dera amar sem me preocupar. Quem me dera compor sem me preocupar. Quem me dera sorrir sem me preocupar. E aí, meu bem, me fala quais são as tuas raízes e como que tu chegou até a música, como elas te levaram até a música? Então, eu sou natural aqui de Belém mesmo, nasci na terra firme, mas fui criado no Barreiro, embora tanto a minha família, de parte de pai e parte de mãe, seja no interior. E a minha vivência aqui na cidade, no Barreiro, na periferia, foi muito musical, assim, era sempre muito rodeado por música, predominantemente o brega, né? Sim. Mas aí, em algum momento, nessa trajetória, eu tive contato com o rap mesmo. E me chamou muito a atenção a forma que aquilo era cantado, como era diferente das outras coisas que eu escutava. Como aquelas batidas eram diferentes de outras músicas que eu tinha escutado. E aquilo, de alguma forma, nesse primeiro momento, me tocou, assim. Despertou alguma parada que eu não sabia o que era, que eu não entendia, e eu só fui realmente sacar o sentido já na minha adolescência, muito depois. Quais sons, elementos ou linguagens nos transportam para um lugar de conexão ancestral? Então, né, eu acredito que tem alguns instrumentos, na verdade, musicais que me levam para alguma memória ancestral, né, para algo que eu não consigo explicar, mas que é muito sentido, né? E eu acho que um deles é o agogô, tem também o atabaque, né, que são instrumentos que estão muito direcionados assim, ao terreiro, a essa vivência. E eu sinto que quando eu cheguei no terreiro, né, e eu escutei assim, a musicalidade e tudo mais, aquilo me tocou bastante, justamente
eu acho que por conta desses instrumentos, né, o alugo é bem marcado, assim, né, e o atabaque, são os atabaques que fazem, né, a sonoridade, assim. Então esses são instrumentos muito, muito fortes para mim, assim, que tem muito significado e sentido. Eu acho também, assim, que dentro desses elementos e do que compõe, né, o que a gente toca, cada um, na verdade, tem um valor muito importante, né, dentro das suas raízes, por exemplo, tem um legado que ele conversa muito sobre elementos que estão na África e que estão aqui diretamente, né, e acho que o que nos conecta com a nossa ancestralidade e com essa brincadeira da cultura popular é a gente conseguir fazer vários ritmos, várias sonoridades que brincam com elementos do Nordeste também, né? Que a gente tem muito forte o coco presente, então trazer isso para dentro de uma linguagem do Norte, brincar com o coco, que ele é um coco embolado, um carimbó embolado, né? De usar o curimbó, de usar a maraca, de usar esses instrumentos como referência para a gente criar uma identidade musical mesmo. Vendo o peso disso tudo, vejo o rio que escorre nos bueiros caros de céu aberto. As matas queimadas transportadas das empresas privadas e os verdadeiros donos de mero. Enchente de sangue entre periferias e terras retiradas, 1 milhão de derrubadas, sobe as estatísticas, mas continua a vida em vala. Teçado, navalha, corta, alaga, seca, esgota. É o frequente oscilo entre a labuta e a droga. Minhas rimas pobre, nada de nobre, denuncia a exploração do cobre, centenas de morte. Compra-se ouro, vende-se sorte. Belém, em mais uma grande lua, celebra o tempo de chuva, batuque na rua, conexão Viela Batuca. 400 e poucos anos, carimbó, cabanagem, muitos danos. Povo preto, latino, originário, em abandono. Gente, uma última pergunta. Em que momento nos tornamos inspirações na arte, na vida um dos outros? Eu acho que é exatamente no momento em que a gente se conhece e se reconhece no outro, né? Se enxerga no outro. Não tem como não existir essa inspiração. E a partir do momento que a gente partilhou energia, começou a construir sonhos juntos, a gente começou a se tornar essa inspiração um pro outro. Eu acredito muito nisso também, amiga. E também penso que acho que a forma que a gente se posiciona sobre as coisas, sabe? E eu vejo no Pisada muita energia no que está sendo feito, muita verdade. Eu acho que isso é a maior inspiração, assim, que eu consigo encontrar em vocês, sabe? Dá vontade de fazer igual, dá vontade de fazer melhor, dá vontade de puxar vocês para fazer mais e maior que a gente